O sujeito que subiu na vida, por indicação política do Bolsonaro, blinda o padrinho, no caso dos 89 mil reais depositados para ele na conta da esposa pelo operador de peculato, de acordo com a denúncia do MP do Rio, que na época coletava as remunerações oriundas dos cofres públicos da Alerj de funcionários fantasmas do gabinete do filho do atual presidente. Eu vou repetir se você não entendeu. O Augusto Aras foi colocado na Procuradoria-Geral da República pelo Jair Bolsonaro. E ele está blindando o seu padrinho, Jair Bolsonaro, nesse caso em que o Bolsonaro recebeu 89 mil reais na conta da esposa, Michele Bolsonaro. Esses 89 mil reais, que dava aí para centenas de mensalidade do Bolsa Família, ele foi depositado pelo Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador do peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro. Naquela época, Fabrício Queiroz estava coletando as remunerações dos funcionários que não prestavam o serviço de assessor legislativo. Estavam recebendo dinheiro público sem prestar o serviço correspondente. Portanto, é um dinheiro público que estava sendo desviado para enriquecimento ilícito e uso, em despesas pessoais de líderes da organização criminosa apontados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente avisou que isso aconteceria. Jair Bolsonaro escolheu o Augusto Aras para blindá-lo. Ele sabia quais eram os requisitos que ele estava querendo para nomear o Procurador-Geral da República. Era uma pessoa disposta a passar pano para tudo aquilo que envolve o telhado de vidro da família Bolsonaro. Pegou emprestado do petismo. Augusto Aras é ligado aos petistas. Dava evento, teve festa com os petistas. Deu entrevista depois na TV PT, atacando investigadores que o petismo ataca até hoje, usando acusações levianas que constavam em processo que nem sequer tinha sido julgado ainda, e que depois foi desmentido. Teve um caso que eu citei aqui no programa a respeito de um suposto grampo usado por procuradores em Curitiba. Mentira, veio à tona depois. Então esse é o Augusto Aras, que está aí competindo com outros, como Humberto Martins e João Otávio de Noronha do STJ, como André Mendonça, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública, se tornou de novo advogado-geral da União, para ocupar a vaga do Marco Aurélio Mello, que sai no dia 5 de julho do Supremo Tribunal Federal. A competição da bajulação é o teatro do absurdo no Brasil. O sujeito fica dando decisão favorável para a família Bolsonaro na esperança de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde vai receber o teto constitucional de R$ 39.200, que o governo Bolsonaro, por meio de uma portaria, está atropelando, para que aqueles generais comissionados, que já recebem uma aposentadoria, mas querem receber também o valor pelo cargo que ocupam por indicação política, recebam ainda mais, recebam mais do que R$ 39.200. Então, comentei já nessa semana, o Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos vão receber mais de R$ 20 mil a mais. E o próprio Jair Bolsonaro, graças à portaria publicada pelo próprio governo dele, vai receber mais R$ 2.300 a mais. Eu até ironizei que ele parecia estar com saudade daqueles extras que ele recebia na conta da esposa, depositados pelo Fabrício Queiroz. Eu tive acesso, meses atrás, antes de estrear, inclusive, aqui na Band News FM, às datas desses depósitos feitos pelo Fabrício Queiroz na conta da Michele Bolsonaro. Aliás, por que eu digo, antes de destrinchar aqui esse cronograma dos depósitos, por que eu digo que foi para o Jair Bolsonaro? Primeiro porque é óbvio, mas porque o próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu que era para ele, numa entrevista aqui ao Grupo Bandeirantes, ao Datena. Como falei desde o começo, aqueles cheques do Queiroz ao longo de 10 anos foram para mim, não foram para ela. Palavras do Jair Bolsonaro. 89, faz aí, Datena, 89 mil reais por 10 anos. Dá em torno de R$ 750 por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus. Fecho aspas. E eu desconstruí essa alegação que é toda mentirosa. Os números são todos falseados e a conclusão é patética.
ainda que fosse R$ 1, se é um dinheiro de origem, por exemplo, né, trabalhando com essa hipótese, para falar aqui, né, de uma maneira muito generosa, se é dinheiro de origem dos cofres públicos, transferido para funcionário que não trabalha, coletado pelo operador que vai e deposita para o atual presidente, ele pergunta, isso é propina? Pelo amor de Deus, ora, se é isso, seria dinheiro desviado. Dinheiro desviado dos cofres públicos. O sujeito é beneficiário do operador de um esquema de desvio de dinheiro público. Essa é a hipótese óbvia que precisa ser investigada. E ele nem sequer tenta refutar isso com argumentos. Ele simplesmente faz como os passadores de pano com microfone, que estão faturando alto aí para passar pano para esse governo. Ele fala assim, isso aqui é pouquinho, isso aqui é propina, pelo amor de Deus e tal. Propina. E nem é o nome correto, né? Porque você está sendo ali beneficiado diretamente por um desvio, se for esse o caso. Mas não se diagnostica, né? Não se considera se é propina, se é desvio, pelo volume de dinheiro, mas sim pela origem do dinheiro, pelo esquema ser ilícito no caso. A propina geralmente é chamada quando alguém molha a mão de um político para conseguir um contrato. Quando o próprio político está envolvido num esquema de desvio de dinheiro, ele está recebendo ali o dinheiro desviado. Muito bem. Alguns chamam isso de propina também, numa compreensão mais elástica do termo. Mas o ponto não é esse. Jair Bolsonaro, então, confessou que o dinheiro era para ele. Tá. Aí vem o Augusto Aras e diz que as supostas relações espúrias entre Flávio e Queiroz, né? Olha como ele coloca, né? As supostas relações espúrias. Está lá a denúncia, conclusiva a denúncia. 6 milhões de reais desviados da Alerj, né? O dinheiro usado. Tem foto do Queiroz na boca do caixa para pagar a mensalidade das filhas do Flávio Bolsonaro, pagou plano de saúde, pagou, depositou dinheiro que foi usado depois para pagar parcela de financiamento de imóvel, tudo aquilo que foi apontado lá pelos investigadores. Aí vai o Aras e diz que aquelas investigações, ele se restringe a relatar aquilo que está presente lá. Não apontaram indícios do cometimento de infrações penais pelo presidente da República. Ora, o presidente da República tem foro privilegiado, a gente está falando do Ministério Público do Rio de Janeiro. Qualquer coisa que seja apontada contra o presidente da República faz a investigação mudar de mãos. Cabe, evidentemente, à Procuradoria-Geral da República tomar certas iniciativas. Agora, segundo o Aras, os indícios contra Bolsonaro são inidôneos, quer dizer, são impróprios, por hora, para ensejar a deflagração de investigação criminal face à ausência de lastro probatório mínimo. É ridículo. A ausência de lastro probatório mínimo. Olha só o caminho do dinheiro. A Alerj paga o funcionário que não está trabalhando, o funcionário saca a maior parte daquele dinheiro, fica lá com uma mesadinha para emprestar o nome para o esquema, ele repassa essa maior parte do dinheiro para o operador e o operador paga despesas pessoais do filho do presidente e deposita para o presidente na conta da esposa. Está aí todo o caminho do dinheiro. O Queiroz estava pagando, fazendo transferência, na mesma situação, na mesma época, no mesmo momento em que estava fazendo essa coleta. Então é óbvio que tem um lastro probatório mínimo para ser investigado, mas o Aras não quer, ele já tinha dito que não queria, e o presidente não pode ser investigado, né? Ele dava uma outra justificativa. Agora ele se restringiu a fazer a análise da investigação, sendo que os juristas aí apontam há muito tempo que um presidente não pode ser denunciado por fatos anteriores ao mandato, que foi uma decisão que ocorreu, que blinda o presidente, que é um absurdo, mas nada impede o andamento de uma investigação criminal. A investigação precisa andar, inclusive, até para não haver, minimizar, em todos os casos, e aqui não estou falando exclusivamente desse, mas você minimizar a hipótese de a sujeira ser varrida para debaixo do tapete. Quanto mais tempo você demora para investigar, mais chance você dá para todos aqueles envolvidos em qualquer esquema limparem a cena do crime.